Vai me deixar mais um lá, porque Você me chama, eu vou falar mais alguma coisa. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui presente no nosso evento, uma vez por mês, que está ficando, acho que cada vez mais envolvente, com temas bem interessantes, diversos, nesse modelo que a gente propôs, que era fazer com que as aulas sejam não tão grandes e que essas aulas não sejam cansativas e que a gente consiga
dividir isso com vocês todos. Acho que o mais importante é a discussão, eu acho. Acho que a apresentação, claro, mas no momento final, uma boa discussão e levar um take-home message de um jeito muito, fazendo com que o palestrante consiga passar isso, né, e que a gente consiga tirar todas as dúvidas, que esse é o mais importante, que eu sempre falo, mais uma vez, ali dá licença, eu quero agradecer as minhas residentes mais uma vez, que estão aqui presentes, jovenzinhas, e terminam o ambulatório, e então acho que tem dedo do Ricardo também aqui, porque elas conseguem terminar um ambulatório e conseguir vir. Eu acho que isso é um comprometimento enorme, que eu ensino isso todo dia para eles, que acho que o jovem precisa ter esse comprometimento, que a hora que você lida com o paciente, o mais importante é esse comprometimento, né? Logicamente, fora a técnica e outras coisas. Eu queria só fazer um comentário que a gente está propondo um evento, que seja um congresso no Líbano, para o próximo ano, e isso vai ser encabeçado por nossa diretoria, juntamente com o conselho acadêmico. Então, o mais breve possível, a gente vai estar em reunião com esse conselho acadêmico, com nomes importantes da nossa medicina aqui em São Paulo, enfim, e criando um modelo exato para que a gente possa ter que a MLB possa ser conhecida dentro do Brasil, em São Paulo, dentro do Brasil e fora do Brasil, né? E logicamente no nosso Líbano, que a gente cada vez mais possa crescer dentro disso. E como eu sempre falo, inovação, ciência, pesquisa, eu acho que é a bola da vez, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar envolvido nisso. Tá? A próxima eu quero chamar o nosso presidente, o Walid, para fazer alguns comentários antes de eu convidar o nosso palestrante. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença de todos aqui. Ricardo, muito obrigado, querido Ricardo Gombia, nosso diretor acadêmico e bastante comprometido. Tão comprometido que ele consegue envolver com paixão quem trabalha com ele, né, fora. Obrigado pela presença de vocês e de cada membro da Associação Médica Líbano-Brasileira. Obrigado ao Filipe Bachur e à família dele aqui presente. É uma honra recebê-los. Meu recado é rápido. Quero corroborar. São 2 projetos da nossa diretoria, depois que nós estamos já na fase de registro do nosso estatuto, uma formação do conselho acadêmico, dando mais peso e força para a nossa entidade. Nós agora começamos a abraçar 2 projetos. Um deles é o nosso congresso no Líbano, que será em meados do ano que vem, conforme o Ricardo já expôs para vocês. O médico, normalmente, ele costuma unir não só a parte científica, mas também a parte social e também a parte cultural. E o nosso diretor cultural, que já deve ter saído para fazer o prato do jantar dele, que é o Renato Assad, ele tem ele está aqui do lado direito, ainda não foi. Eu vi que você foi para lá, agora estou vendo que você está aí, Renato. Então, o Renato ele tem um projeto, junto com o nosso congresso, que vai ser no Líbano, fazer um tour, né, alugando vans para locais culturais no Líbano, onde todos aqueles que resolveram estar presentes, né, vão estar visitando esses lugares culturais, e claro que a parte social vai estar envolvida junto com o Beit Tabib, que é o Conselho Regional de Medicina do Líbano, e os colegas que lá estão também. Tive alguns colegas nossos que estão na comissão de ajuda permanente, ajuda médica permanente ao Líbano, com a ideia de a gente fazer também um projeto depois do congresso de atender, né, aqueles mais necessitados e oferecer um pouco do nosso trabalho naquela época. Acho que é interessante, os americanos já fazem isso já há alguns anos, nós nos associamos, né, com eles em alguns atendimentos em outros anos anteriores, e é uma coisa que funciona, é uma coisa que é interessante também. Para a nossa alma,
porque você está doando um pouquinho de você e voltando para a pátria mãe, né? E ali doar, né, um pouco daquilo que você aprendeu ao longo da sua vida profissional. O segundo projeto é esse projeto que é o projeto Sarra Líbano, que nós chamamos, porque nós já temos o nosso Sarra Brasil, que é o atendimento aos refugiados no HCOR, que vocês já conhecem. E nós sabemos que há uma grande dificuldade. Volta, só passa quando eu pedir, por favor. Pode parar aí, pode parar aí. Tá, obrigado. Há uma necessidade do povo libanês com relação a tudo. Se a gente for falar o que é mais importante, talvez seja comer, né, alimento. Mas nós somos médicos, o que nós podemos oferecer? Aquilo que a gente tem de melhor, né, que é o nosso trabalho como médico, as nossas ideias como médicos. Então, nós fomos atrás de o que nós podemos fazer. Aí, um monte de ideias, fizemos reunião com o Conselho Deliberativo, junto com a diretoria, junto com a comissão de ajuda permanente ao Líbano, formamos uma comissão para isso, e claro, tem 1000 ideias, né? E o que vingou, de fato, é isso que vocês estão vendo aí. O maior número de internações hospitalares está ligado a hipertensos e diabéticos. Então, nós vamos focar nesses 2 itens. Seria mandar medicamentos antihipertensivos e antidiabéticos para o Líbano a preço que a gente paga para o SUS aqui. Essa que é a ideia do projeto. Muito bem. E o motivo é justamente para diminuir esse grande número de internações hospitalares de pessoas que não têm acesso a esses medicamentos lá, porque não têm condições de comprar. Muito bem. Próximo, por favor. Então, essa que é a ideia. Segundo, o próximo slide. Eu vou ser muito rápido, tá? Para poder não roubar do horário e do tempo do Felipe, que é o mais importante. São 3 medicamentos antihipertensivos, que é o maleato enalapril 20 mg, hidroclorotiazida 25, a losartana potássica 50. 3 medicamentos antihipertensivos e antidiabéticos seria a cloridato metformina 500 mg e a gliclazida de 60 mg. Próximo, por favor. Muito bem. Aí nós fomos verificar quantos hipertensos que tem no Líbano. Isso é um trabalho que o Uriad está lá, o Uriad Yunis, ele foi atrás para poder buscar, e nós estamos com essa parceria, o Cecim também participando, o Romeu Fadu, o Fares Abdulmacir, quer dizer, e todo esse grupo que vocês já sabem que participaram também. Então, você vê que no Líbano, você tem 1 milhão de indivíduos hipertensos, porém, não são 1 milhão de necessitados. Isso é importante a gente saber também, porque você tem uma fração que são de pessoas que estão em situação de necessidade mesmo. E 280 mil diabetes do tipo 2. Próximo, por favor. Aqui, esse é um trabalho que foi feito pelo Ministério Público da Saúde no libanês, onde eles mostram a situação de vulnerabilidade e a quantidade de pessoas que estão na situação de necessidade e também de refugiados que estão naquela região. Próximo, por favor. Muito bem. Na verdade, já existe um programa libanês que nós não sabemos se está sendo executado, onde eles oferecem para 172.500 libaneses medicamentos de forma gratuita. Próximo, por favor. Muito bem. Quais são os problemas que nós temos que resolver? Acordo com o Ministério da Saúde Pública libanês, que o Uriad Yunis está indo reunir com o ministro interino atual do Ministério da Saúde, para ouvir deles, o que vocês precisam. Né? Porque nós queremos complementar aquilo que eles já têm, não precisamos entrar com tudo, que certamente não teremos essa possibilidade. O envolvimento de toda a sociedade libanesa aqui no Brasil, que isso já está sendo feito, é uma coisa complexa, vai tomar tempo para eu explicar para vocês, mas eu quero só me deter à exposição, vocês saberem que isso está sendo feito. Né? E fazer uma aquisição, é um fundo onde você vai fazer a aquisição
monetária, né? A tradução de bulas para o árabe e para o inglês desses medicamentos e o envio para o livro de distribuição. Associar com todas as entidades libanesas organizadas, né, que esse é um papel que vai ser da MLB, né? Análise do quanto que o governo libanês já paga por tais medicamentos, o levantamento do percentual que nós vamos de fato contribuir, né, e envolver outros países nas diferenças que nós não conseguimos alcançar. É isso daí que eu queria apresentar para vocês saberem que existe, tá? E o papel da MLB é de fazer o projeto e mostrar essa necessidade, que são o papel dos médicos da MLB. Agora, a execução, isso aí é o envolvimento de todos, não é só nosso, ok? Agora eu vou chamar o professor Ricardo Gombia novamente para que ele faça a apresentação do professor Felipe Bachur. Obrigado, Walid, nosso presidente. Queria convidar, então, nosso grande mestre aqui nessa aula difícil, que ele falou, nossa, estou com uma responsa, você fazendo imunologia. Eu falei, não, fica tranquilo que eu já, antes de você terminar, nem antes de você começar a aula, eu já estou com 7 perguntas, pronto. Vai falar de imunoterapia na oncologia, eu acho que é um tema sensacional, depois acho que a aula vai ser muito proveitosa. Felipe, então fique à vontade. O Felipe é hematologista da Escola Paulista, o Felipe é responsável no centro do Oswaldo Cruz de transplante de medula óssea e vai poder abordar bem esse tema, que é um tema fantástico. Fio. Obrigado, gente. Boa noite. Em primeiro lugar, muito orgulhoso de estar aqui. Eu sou mais um, né, entre todos esses médicos árabes que representa a sociedade, que trouxeram muita coisa importante para o Brasil, né, na medicina e para o mundo, né? A gente fala um pouquinho de história. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Realmente, a gente tem tantos nomes importantes e estar aqui nesse grupo, para mim, foi muito importante quando fui convidado pelo Riad. E hoje estar aqui no meio de vocês é, para mim, realmente muito especial. Então, fico realmente honrado de estar aqui. Vou tentar ser breve, mas eu sou hematologista, fiz transplante na Escola Paulista, Escola Paulista também, e minha vida foi se dirigindo um pouco para a medicina privada. Hoje eu basicamente fico no Oswaldo Cruz, onde eu sou responsável técnico pelo transplante, pela terapia celular, que agora vence nesse novo momento, e sou médico da MBL, da MLB, e então tenho muito orgulho de ser médico desse grupo também. Deixa eu tentar passar aqui, ver se isso... Acho que não funcionou. Falar um pouquinho de imunologia é isso, né? É um labirinto e a gente tem que trazer esse labirinto para a beira do leito, para o paciente. Isso não é fácil, né? Imagino, quando a gente falava em imunologia na faculdade, o quanto é desafiador, né? Trouxe uma frase aqui da Mia Couto, quem vive em um labirinto tem fome de caminhos. E eu acho que isso realmente fala um pouquinho da trajetória da imunologia. Pode passar o próximo. Volta um, por favor. Eu acho que... isso. E trazer a bancada para a beira do leito. Parece que é muito fácil, mas a gente sabe como é desafiador quando você está na escola, quando você está na pesquisa. Eu vou mostrar um pouquinho de como veio esse desenvolvimento da terapia celular e como a gente olhou isso no decorrer quanto tempo levou para a gente sair da beira da bancada para a gente chegar na beira-leito. Isso é realmente desafiador. Agora, mudando um pouco de assunto, quando eu falo do paciente oncológico, esse paciente está ali no meio de todos, ele tem que se sentir especial. Acho que a gente tem residentes, tem a Carol que está terminando medicina agora, mas isso vale para todos nós, né? Quanto que a gente fala do momento de cuidar do paciente. O oncologista, quando a gente fala de câncer, ele tem um momento muito especial com o paciente. A gente precisa olhar esse paciente e falar assim, poxa, eu estou te escutando de verdade, tem empatia com esse paciente. Ele chega para você cheio de ansiedades,
e eu preciso entender o que ele quer, quais são seus anseios para poder tratar esse paciente. É a doença do futuro. Então, eu digo, para ser oncologista, a gente não se prepara para isso. Para ser hematologista, a gente precisa saber escutar primeiramente. O paciente tem que saber o que o paciente quer. Muitas vezes não é a cura, muitas vezes é só um cuidado, muitas vezes não temos mais um caminho, a gente precisa passar por isso. Certamente isso é desafiador, realmente é a parte emocionante da área que eu cuido. Vou falar um pouquinho para vocês da terapia celular, do transplante até a terapia personalizada. Então, aqui um pouquinho da história da medicina, falando um pouquinho de terapia. Então, desde lá de 1600 a.C., quando no Egito, os primeiros papiros ali com descrição do câncer, então uma doença antiga. Depois Hipócrates falando do carcinoma, depois as primeiras definições de imunologia que vieram ali com Rase, e assim a medicina foi se desenvolvendo. Nessa etapa aqui, começa o Thomas fazer os primeiros transplantes em 1957. Era dito como se fosse uma pessoa, estava fazendo terapia experimental, super criticado, depois ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. E o desenvolvimento da medicina veio na imunologia de uma forma muito rápida nesses últimos anos. Não vamos falar de todos os detalhes, mas certamente a gente está num momento especial quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de terapia com células vivas, isso, living therapy, isso é realmente desafiador para a gente. Pode passar o próximo, por favor? Então, isso aqui é óbvio, né? São as bases do tratamento de câncer: cirurgia, radioterapia, quimioterapia convencional, terapia de precisão e agora a imunoterapia. E isso, se a gente olha para qualquer tipo de câncer hoje, você não consegue discutir isso, não discutir esses pilares no consultório. Então, são os pilares. Imunoterapia realmente a tratamento do momento, né? Se a gente vai para uma revista Time, está falando de imunoterapia. A gente está falando, tem revistas hoje de finanças falando de imunoterapia, porque realmente é o boom do momento, é a mudança da medicina, é desafiador para a gente que é médico passar a entender isso e passar a fazer parte disso. Era dourada da imunoterapia é a terapia celular, é a terapia-alvo, é isso que a gente vai ter, é onde a gente quer chegar, é fazer, atingir a célula doente sem que a gente possa causar tanto dano no paciente. Apesar do que, lembrando que falar em imunoterapia, falar em terapia-alvo, quando a gente fala em imunoterapia, quando a gente vê o sistema imune, é minha tese de doutorado agora também, a gente entende, parece que é um universo realmente, então não tem como você mexer num quebra-cabeça, numa peça, sem abalar tudo. Mas o que é o aparecimento do câncer, né? Essa célula estranha, de uma forma leiga, ela consegue passar imune, ela passa a ludibriar o seu sistema imunológico. Então, ela engana o seu sistema imune, ela passa de forma invisível agora. Então, eu tenho uma célula que o meu sistema imune não foi capaz de reconhecer como uma célula doente. E ela desafiou o sistema imunológico. Então, essa é o que a gente quer vencer. A gente trata isso hoje com o quê? A gente dá um puta de um tiro de canhão, desculpa a palavra, mas tentando atingir aquela célula, mas a gente acaba atingindo todos os órgãos, né? Coração, etc. E a ideia hoje é de fazer isso. E o que vocês vão escutar, estava no Fantástico na semana passada, tá em todos os jornais, é o Carticel, que é o que eu vou falar especificamente hoje. Não vou entrar em tantos detalhes, mas a ideia é essa: o sistema imune, quando ele começa a ser agredido, e essa célula vai sendo agredida, ela permite que alguma célula clonal vá sendo desenvolvida, seja por um vetor viral, seja um vetor viral que desencadeou isso, seja por um defeito do sistema imunológico, e essa expansão viral vai acontecer. Vou falar um pouquinho especificamente da minha área, porque o carticel, que é essa célula, que é o CAR, é de carreador, e célula T, porque é um linfócito T, veio para tratar inicialmente as doenças hematológicas,
mas ela certamente vai ser, o primeiro é só a ponta do iceberg, a gente já tem alguns estudos rolando em doenças, em tumores sólidos, mas quando a gente olhava os leucemias e linfomas com doença refratária há poucos anos atrás, a gente estava falando de pacientes com 20 a 30% de chance de estarem vivos em 3 anos. Agora, com essas novas terapias, a gente está falando de 60 a 70% de chance de estar vivo. Então, não tem como eu olhar e passar assim, não, isso aqui é bobagem, é mais uma coisa da indústria, é mais uma coisa. Na verdade, esse talvez seja o nosso desafio, entender como a gente vai tratar isso. A sobrevida, as curvas de sobrevida desses pacientes, e elas são persistentes, então, lógico que a gente ainda perde paciente, lógico que tem muita melhoria a ser feita, mas isso é completamente desafiador. Aqui é só um dado do Brasil, para ter ideia de estimativa. Aqui eu não tenho dados de mieloma múltiplo, que é uma outra doença que a gente já tem estudos robustos com CAR-T-cell, mas olhando leucemia, linfoma não Hodgkin, linfoma de Hodgkin, e a gente está falando aqui mais ou menos de 25 mil casos novos ano no Brasil. Só que esses pacientes não morrem mais. A gente tem esses pacientes, eles vão vivendo ao decorrer de anos e anos e anos a fio. As terapias hoje, se não são curativas, são de controle de doença. Então, a gente tem pacientes 15, 20 anos vivos com doença controlada. E aí, esses pacientes vão se acumulando. A gente tem uma estimativa, um cálculo de que provavelmente a gente deve ter uma média de 3 mil pacientes com indicação de tratamento aqui no Brasil. Claro, desses aí, provavelmente uns 300, 250 vão ter indicação, mas quantos vão chegar a gente ainda não sabe, mas certamente é. Isso, para dizer para vocês o que é o CAR-T, né? Então, vocês olham ali, tinha um vetor viral, vou explicar para vocês. Ele acopla aquele anticorpo CD19 ao construtor, e esse linfócito T, ele vai ser devolvido para o paciente, vou mostrar como, e ele que vai combater a célula. Então, na prática, o que eu estou fazendo? Eu pego o paciente, faço uma aférese desse paciente, ou seja, coloco ele lá na máquina como se estivesse no banco de sangue, recolho os leucócitos desse paciente, separo esses linfócitos e vou levar esses linfócitos para fazer essa incorporação do anticorpo. Faço um tratamento nesse paciente, pode ser uma quimioterapia, a gente tem condicionamentos específicos para fazer isso, e devolvo essa célula no paciente. O que é mais impressionante é que essa célula até ela volta a se expandir no paciente, e ela se persiste. Então, os pacientes que são tratados, eles têm esses linfócitos T, que muitas vezes por imunofluorescência eles estão lá marcados anos depois. Então, ele continua expandindo e mantendo o paciente. Então, a célula realmente, apesar de ser a gente usar aquela célula, ela passa a ser uma terapia em vivo. E olha a complexidade disso. Antes, eu pegava um medicamento que foi desenvolvido na indústria, levava para o meu hospital, a indústria, a partir dali, a responsabilidade era muito pequena, eu aplicava no hospital. Agora, não. Eu estou dizendo que eu faço parte desse processo de produção. Eu colho as células, eu tenho que garantir que essas células foram colhidas de forma eficiente, eu tenho que ter rastreabilidade desse processo, eu tenho que dizer o que está acontecendo com o paciente, eu mando esse material, a farma vai incorporar o vetor conjunto com o vetor, vai incorporar um anticorpo no linfócito, e aí eu venho e vou ter que reinfundir isso no meu paciente. Então, todo o processo tem que ser rastreável, dentro do ponto de vista estratégico de uma instituição, é extremamente complexo. A partir de agora, a farma ela vai ter que acreditar o hospital, ela precisa participar desse processo, e a gente tem uma responsabilidade que ficou ainda maior, porque nós somos responsáveis pelo processo de produção dessa célula. Então, aqui são vários tipos de CAR que estão sendo desenvolvidos no mundo, além do CAR-T. Então, o CAR-T-cell é o que está mais andado, mas tem o CAR-NK, tem as células NK, CAR de macrófago, tem os CAR halogênicos que estão sendo desenvolvidos. A maioria dos CAR são autólogos, é do próprio paciente, esses estão autorizados. Alguns já estão autorizados. Aqui no Brasil já temos, acho que, dois desses CAR que estão autorizados pela Anvisa.
Mas tem, assim, estão desenvolvendo pesquisas em todo mundo, de célula de cordão, os autólogos são os que estão mais andados, então, assim, a gente vai ter muito a andar. Olhando um pouquinho, como que fica a combinação, né? Olhando esse monte de nome difícil, provavelmente até para nós que somos da área, são nomes difíceis, mas começou com rituximab, que é o anti-CD20, aí vem ibrutinib, pembrolizumab, o idelalisib, ruxolitinib, dasatinib, todas essas células tentando agir nessa célula tumoral. E agora também temos o CAR-T, que está entrando aqui, que é uma célula realmente, que eu ensino ela a tratar o câncer. A complexidade disso, e muitos desses pacientes vão ter tomado esses medicamentos antes, então, eu vou estar em tratamento com esses medicamentos anti-CD20, anti-CD19, então realmente ficou mais difícil. A gente está falando aqui de linfoma, de 50 e poucos tipos de linfoma diferentes, então, para nós, já é difícil lidar com esse universo. Aqui só para vocês entenderem o que já está mais andado, são os estudos que estão mais andados aqui de CAR-T-cell. Esses são os CAR-Ts que hoje provavelmente devem chegar rápido no Brasil. O da Novartis é o que já está primeiramente aprovado, mas tem o da Kite. E para tratamento de quê? Leucemia linfóide aguda, linfoma folicular, linfoma de grandes células B, linfoma de grandes células B, mieloma múltiplo, linfoma de células do manto. São os primeiros tratamentos que já estão muito andados, já estão disponíveis nos Estados Unidos, e dois desses já estão liberados aqui no Brasil, ainda não estão precificados, mas isso é para esse ano. Então, a gente está trabalhando forte para ter isso. Olhando aqui, qual que é o grande desafio? O vetor, para poder incorporar esse anticorpo na célula, é um vetor viral. Então, isso tem uma legislação extremamente complexa para você autorizar, porque você tem um vírus que está participando nesse processo de inclusão. E as consequências de você incluir um vírus naquela célula, a gente provavelmente vai ver no decorrer dos anos. Certamente aqui tem uma segurança enorme, mas tem outras técnicas, com Prion, com outras, mas isso realmente é desafiador. Existem vários centros aqui no Brasil que estão com projetos in-house, mas esses projetos in-house são projetos de pesquisa, e também tem todo esse desafio do vetor viral, que é um desafio. Isso aqui é uma foto da minha casa, as maritaxas. Então, como é que funciona isso? Olha a dificuldade. Eu acho importante, porque vocês vão acabar batendo com esses pacientes no dia a dia de vocês, e isso não vai ficar só na mão do especialista. Muitos de vocês vão acabar na UTI, na cardiologia, vão lidar com esses pacientes no dia a dia. Então, a gente faz uma leucoférese, ou seja, pega aquele paciente que foi selecionado, coloca ele lá na máquina, filtra lá o sangue e tira os leucócitos. Esse material vai ser mandado lá para a indústria para fazer a manufatura. Hoje, há uma expectativa de 15 dias, de 2 semanas a 3 semanas, para eles devolverem esse material para você já preparado. Nesse período, a gente faz uma terapia ponte, que é uma indução. Tá? Essa terapia ponte pode ser químio ou não. E essa indução, hoje, a maioria dos protocolos usa as duas drogas, ciclofosfamida e fludarabina, mais ou menos no modelo que a gente faz no transplante. A gente faz a droga por alguns dias e seguido da infusão do CAR-T, que vai acontecer ali, a gente chama esse dia mágico de dia zero. Então, olhando aqui, 14 dias entre esse processo e esse processo. E é um paciente que hoje, selecionado, é um paciente que tem doença refratária e recaída, então é um paciente que já provavelmente ele vai ter que ser muito bem, esse primeiro desafio de selecionar muito bem esse paciente. E aí vem um período pós-infusão, que é muito parecido com o transplante, que vem essa parte que é a aplasia de medula, e aí a Infecto vai ter que apoiar muito a gente nesse processo, porque as doenças, infelizmente, elas não se repetem de forma tão corriqueira. A gente sabe que tem neutropenia febril, mas cada vez que a gente muda a modalidade de transplante, muda muito o agente que acontece. A gente hoje tem uma experiência, por exemplo, com o transplante haploidêntico, que é o parcialmente idêntico, 50%. A gente faz ele na forma em rotina desde 2008. Um cara chamado Fuchs publicou um artigo usando ciclofosfamida, que é uma droga barata, com um resultado parecido com um transplante halogênico idêntico. E aí aquilo, foi desafiador no mundo. O transplante de cordão hoje virou
virou coisa do passado, basicamente, muito de indicações muito restritas, porque o transplante ficou super fácil de fazer e a gente consegue um doador que antes não conseguia. Todo mundo tem um irmão que é parcialmente, tem o pai, tem a mãe que é 50%. Só que as infecções desses pacientes também são diferentes. Então, ele tem outros tipos de infecção, então, apesar de ser um transplante que parece ser igual, na prática ele não é igual. A gente teve uma curva de aprendizado de 14 anos aí para poder dizer que entender exatamente o que é. E aqui também não é diferente. A ICANS e a CRS, eu acho importante falar, são duas reações que acontecem nesses pacientes. Os cardiologistas, intensivistas, neurologistas vão ter que participar muito de perto desse processo, porque são reações relacionadas ao procedimento e extremamente graves, e a gente precisa estar de mãos atadas. Inclusive, os processos de tratamento, a gente obrigatoriamente tem que ter a UTI e o cardiologista do lado da gente para fazer esse tipo de tratamento. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, aqui é um dos estudos do Zuma, só para vocês terem uma ideia. A gente está falando aqui de uma resposta de 82%, com 38% de resposta completa, em pacientes que a gente tinha. Esses pacientes provavelmente iam para cuidado paliativo, ou iam para terapias de suporte. Então, realmente é extremamente animador olhar esses dados, com curva de sobrevida assim absolutamente impactantes. Então, olhando aqui sobrevida livre de doença também, em torno de 45%, realmente para a gente, assim, de ver um paciente que tinha 10, 15% de chance de estar vivo em 3 anos, e a gente começa e ver uma luz no fim do túnel, ter pacientes curados é realmente animador. Né? Isso aqui é um status a longo prazo desse mesmo estudo, então, olhando aqui, ó, com uma taxa alguns pacientes, eles persistem realmente com resposta, então não é um tratamento fugaz. Claro, tem pacientes que recaem, mas tem muitos pacientes que têm persistido com resposta clínica, o que faz sentido quando a gente fala que esse paciente ele mantém a resposta no decorrer do tempo. Esse aqui é o outro estudo do TISA do TISA, que a gente TISA é bom falar aqui na comunidade árabe, né? Mas é do TISA, que é um outro, é um fase 2, esse também deve chegar aqui. Também com taxas de resposta extremamente animadoras. Esse estudo é para leucemia linfóide aguda. Então, olhando o CAR-T-cell, não dá para nos animar, mas é desafiador. Esses pacientes precisam de uma avaliação clínica muito, muito, muito delicada antes. Vocês vão ver que aqui a gente está falando de uma avaliação cardiológica muito importante. A gente está falando de ressonância de encéfalo. Poxa, eu vou fazer ressonância pré-tratamento. Poxa, por que eu vou fazer isso? Líquor. Então, entender que esse processo realmente não é tão simples, né? Tem todas as sorologias que têm que ser feitas, alguns a gente vai ter que respeitar o que a droga diz, eles aceitam ou não algum paciente, alguns não contraindicam HTLV, outros contraindicam, HIV é a mesma coisa, ele é contraindicado, o paciente com hepatite B tem que avaliar a contraindicação de acordo com o construto que vai ser oferecido. Isso aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o cuidado é super, super importante, lise tumoral, crise convulsiva. Eu vou falar um pouquinho para vocês os dois principais desafios, que são desafios novos, que fazem parte do nosso dia a dia. Um é o CRS, que é a síndrome de liberação de citocinas, que basicamente é essa liberação de interleucina 6, que quando esse paciente tem contato com essa célula do CAR-T, essa lise tumoral absurda que acontece, vai liberar essa interleucina 6 e aí começa a ter cardiotoxicidade numa intensidade que pode ser fatal. A gente tem neurotoxicidade que pode ser fatal e fora as alterações aí hemodinâmicas de status pela interleucina 6, então isso realmente é desafiador. Então, o que potencializa o CRS, principalmente? Status inflamatório para infusão, paciente que tiver febril, tiver outro quadro clínico, carga tumoral alta, início precoce da febre, isso são os principais. E aí tem uma série de situações também que favorecem a questão do CRS. E quando a gente tem CRS, uma das questões, como a interleucina 6, vocês vão lembrar que todo mundo agora sabe o que é tocilizumab, mas
um dos tratamentos é usar o tocilizumab, que é um anti-interleucina 6, e aí tem dose, e a gente precisa deixar isso, tem que ter no hospital, tem que estar disponível de imediato para a gente poder tratar o paciente, e realmente é uma situação, quando muito grave, é catastrófica. Então, não adianta eu chamar um cardiologista que não escutou falar disso, que ele vai sofrer, ele vai ver um paciente lá com uma cardiotoxicidade e vai ter dificuldade de entender com a gente. Então, esse processo ele tem que vir antes. Quando chegar na sua instituição, a gente tem que fazer o dever de casa e treinar. O que a gente está fazendo hoje é envolvendo as equipes dentro do hospital e já treinando as pessoas para que elas possam estar familiarizadas com isso. Essa síndrome também acontece em alguns transplantes, não há idêntico, é muito mais rara, mas acontece. E quando acontece, realmente é extremamente difícil, né? Então, o que o paciente tem? Febre, taquicardia, extravasamento capilar, coagulopatia, falha de vários órgãos, ativação de macrófagos, síndrome hemofagocítica. Ela é graduada, mas entendendo que o tempo aqui é importante, acontece principalmente nos primeiros dias, mais comumente nos primeiros 5 dias pós-infusão, mas ela pode ser graduada de 0 até 1 grau 4, em que a mortalidade é extremamente alta. Aqui não vou dar detalhes, mas é como a gente maneja, como a gente identifica a CRS. Pensa, olha o grau de dificuldade. Meu paciente está aplasiado, eu acabei de fazer infusão, é um paciente frágil, porque ele tem uma doença grave, refratária, é um paciente politratado, e aí ele faz febre. A primeira coisa que eu vou pensar, vou dar antibiótico, e provavelmente você está certo. Mas eu não posso deixar de pensar nisso aqui, porque se eu pensar tardiamente, eu perdi o time do meu paciente. E aí ele pode ter complicações graves, que vão de hipotensão, com falência múltipla orgânica e a febre persistente. E aí, muitas vezes, o tratamento, mesmo com tocilizumab, não vai ser capaz. Corticoides também a gente faz uso. O outro dado muito grave são as ICANS, que é essa síndrome neurotóxica associada às células imunoefetoras, que também está relacionada com a interleucina 6. E aqui é um dado importante, né? Quando a gente vê isso, eu tive um paciente agora com APO, há 3 meses atrás, o paciente começa a ficar confuso no leito, está fazendo febre. Aí você fala, poxa, mas confuso, febre? Bom, faz uma ressonância, uma tomo de imagem, não tem nada. E aí? Não, deve ser da sepse, deve ser. E se você não fizer uma dosagem de interleucina, se você não pensar, você não vai fazer diagnóstico. Seu paciente vai afundar na sua frente. Então, a dificuldade, por isso que tem que ter uma equipe que está capaz com você, de intensivistas, de neurologistas, para conseguir ajudar a gente na identificação. Não dá astenia, confusão, agitação, alteração do estado mental, sonolência, encefalopatia com edema cerebral, e podendo ser fatal. Aqui, na CRS, é mais importante para a gente, tem também nível elevado de interleucina 15. Interleucina 15 a gente não consegue fazer na rotina, a 6, graças ao Covid, ficou muito fácil da gente coletar, mas a 15 é mais difícil. Agora, o tratamento aqui basicamente é corticoide, também tem indicação de fazer o tocilizumab, mas o corticoide é mais importante. Como é que a gente faz isso? Olha a dificuldade, eu tenho que ficar avaliando esse paciente a cada 2 horas na UTI, 1 hora, ou qualquer mudança. E coisas simples, orientação, ano, mês, idade, qual hospital você está. Você pode falar o nome disso, disso ou disso, seguir comandos simples, pedir para escrever uma sentença. Eles, às vezes, quando vão escrever, a gente vê isso em alguns anticorpos que a gente usa, ele vai escrever, ele não consegue escrever naturalmente, ele começa a tremer a escrita. E muitas vezes ele não tem a percepção. E contagem regressiva, 100, 90, 80, e o paciente às vezes não consegue. Então, quando você soma esses fatores, você consegue graduar e dizer para o paciente, dizer em que nível de CANS ele está, que nível de alteração neurológica, e pode fazer aí sim, esse aqui é o consenso brasileiro, da BHH, eu sou parte do consenso da SPTMO, mas são dados que a gente está tentando normatizar para que no Brasil todo seja feito igual, e a gente possa falar a mesma língua em todos os lugares. Esse paciente vai de alta, ele tem que ser seguido, tem ferritina para fazer, tem PCR, ele tem que entrar rápido no hospital. Então, se ele vai para casa, eu preciso ter uma porta de entrada rápida. Então, a gente definiu que aqui no Brasil vai ser feito internado, mas provavelmente, à medida que ele tem alta, o fluxo de voltar esse paciente para o hospital também tem que ser super importante, tem que ser super rápido, fluido,
Não dá para ele bater no pronto-socorro e ficar fazendo exames por horas que a gente acaba perdendo o paciente. Aqui é só a nossa equipe. Tem o professor Sanches, que agora faz parte da nossa equipe lá do HC, que veio também reforçar. O Otávio está aqui, que é meu par lá no hospital, é docente da Escola Paulista também. O André lá do HC, o Dr. Bordim, que é professor titular lá da escola. Essa aqui é a nossa turma de pós-graduação de linfoma e mieloma. A doutora Juliana, que é médica também lá do HC, é uma das maiores pesquisadoras clínicas aqui do Brasil. Hoje reforçou no nosso time, eu tenho um orgulho enorme desse time. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Excelente, Phil, obrigado, à vontade. Cada vez mais, quando eu vejo essas aulas de imunologia, eu fico cada vez mais... me dá uma alegria muito grande ver essa explosão de citocinas, um storm de citocinas. E não é fácil ensinar isso, mas isso, eu acho que um tempo atrás eu estava assistindo um seriado, e aí tá no meio de leitos, e aí o nosso preceptor chega e fala: olha, isso é doença autoimune. Aí um dos residentes fala: doença autoimune? O senhor... Aí ele fala: o senhor já está começando a ler o Harrison? Estuda o Harrison agora que você vai ver como a biologia celular mudou de anos para agora. Então, isso... Brincadeiras à parte, eu assisti um seriado de imunologia que chama Cosmos. Não sei se vocês lembram, eu estou brincando que o Cosmos é conhecendo o universo, né? Que foi um seriado dos anos 80, se não me falha a memória, que você tem agora disponível, não sei se no Netflix. Aí você vai falando da formação do universo, como as coisas se batem. Eu falei, isso aqui é imunologia, que a gente não consegue realmente impactar em alguma coisa e não causar um dano enorme no sistema imune. Então, às vezes, é o COVID, que a gente estava discutindo um pouquinho antes, né, que uma infecção viral que causa uma série de transtornos aí nos pacientes. E aí você fala, poxa, mas por quê, né? Não tem como separar mais as coisas, né? Tá tudo muito interligado e realmente, assim, brincadeiras à parte. A minha seriado da imunologia chama Cosmos, então se vocês quiserem ver de novo, é super legal. Eu queria fazer só um comentário do tocilizumab. Então, uma droga que a gente usou muito, é uma droga de segurança muito grande, né? Então, se a gente for pensar, um TOCI, anticorpo monoclonal anti-L6, né? Ele é subtipo ligado a IgG1, né? Então, ele vai bloquear citocinas ali inflamatórias onde tem interleucina 6, em vários lugares. E no cenário hematológico, muito. Só que nós sofremos muito com essa droga, porque é uma droga que foi lançada, os primeiros trials dessa droga foi em 2002, 2001. E eu participei delas todos os estudos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 de segurança, onde foi lançado em 9 de maio de 2009 essa droga. Com uma resposta fantástica para, de novo, explosão de citocinas, bloqueando citocinas inflamatórias. Só que agora complicou, porque começou-se a usar para o COVID, num cenário que eu não acho favorável, de uma situação que, logicamente, que a gente entende que é uma doença muito inflamatória, muito, muito inflamatória. Só que se alguém viesse para mim e falar, vamos tomar o tocilizumab, a hora que você falasse para mim, se eu tivesse deitado num leito de UTI, estou sendo entubado, pode me prescrever o tocilizumab. Em outro cenário, eu não faria isso de jeito maneiro. E o que aconteceu? Aconteceu que a Roche deixou o tocilizumab de lado, porque meio que igual ao rituximab, perderam a patente. Então, perdendo a patente, onde é o custo dessa droga, o gasto dessa droga, acabou. Então, a Roche praticamente não tem mais essa molécula, a molécula de endovenoso você já não tem mais, ela está no subcutâneo, você vai ter que fazer semanal essa medicação, então a gente tem uma dificuldade muito grande para outras patologias. Então, esse é um comentário aqui do tocilizumab, que é uma droga muito usada aqui, associada, e a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Vou começar aqui com uma perguntinha aqui. Por que a terapia, coisas que eu fui anotando ali, por que a terapia CAR T-cell
difere das inúmeras formas de terapia celular investigadas no passado? Bom, vamos lá. O transplante de medula, eu julgo que é a primeira terapia celular que a gente tinha. Então, o que a gente fazia? Na verdade, o que a gente faz, né? A gente coloca uma célula que era de um outro paciente, uma célula halogênica, de um doador, na verdade, não é um paciente, para ocupar o sistema imune daquele paciente. Então, entre aspas, eu faço um Ctrl-Alt-Del, reseto o sistema imunológico do paciente, infundo um sistema imune novo, que, vamos dizer assim, onde a medula é a formadora, e aí eu vou ter os linfócitos T desse doador. E o linfócito T do doador é quem vai fazer essa que a gente chama de GVL, que é o enxerto versus a leucemia, e ele vai atacar tecnicamente a doença, e isso existe, isso funciona, e é assim que a gente cura as doenças. Então, o transplante, na verdade, não é só a terapia de rádio ou quimioterapia que você faz, é essa terapia. Só que, quando a gente faz esse tipo de tratamento, na verdade, esse linfócito T, ele não reconhece a doença, mas, ao mesmo tempo, ele não reconhece a pele, o fígado, o pulmão e os órgãos do paciente, intestino. Então, ele vai fazer uma doença associada, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. E então ele ataca todos os órgãos do paciente. Porque, na verdade, ele não reconhece o HLA do paciente. Então, ele começa tudo que tiver disponível ali, que expõe HLA no paciente, ele vai atacar. O que a gente está falando agora é de uma terapia dirigida. E muitas vezes essa célula, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, que é uma dessas doenças que está no UP de tratar com CAR-T-cell, a gente sabe que o GVL, que é esse efeito contra a leucemia, não é muito bom para a célula linfóide. A LLA, especificamente a leucemia linfóide aguda, ela passa muito em branco com o GVL. É uma das doenças que tem pouca sensibilidade. Então, ou seja, quando eu uso uma célula, um linfócito T, vamos dizer assim, muito abrangente, né, não específico, ele não reconhece tão facilmente a doença. A doença tem mecanismos lá de escapar, mesmo num transplante halogênico. Aqui, eu já consigo, dando um direcionamento específico, eu boto lá um receptor que fala, um anticorpo que fala, olha, esse aqui agora, essa célula você identifica. E a gente consegue atingir resposta num pacientes que esses pacientes de LLA, hoje, seguramente eles não teriam outro tratamento. E a gente está falando de pacientes aí com 70% de resposta. Então, seguramente você ensinar a célula a fazer uma terapia mais objetiva, mais alvo, parece ser melhor para esses pacientes, para essas doenças que são doenças mais difíceis de tratar, do que a gente usar essas terapias. Eu não acho que o transplante vai cair por completo, mas seguramente o meu pensamento é assim, provavelmente a gente vai ter diversos mecanismos de fazer esses transplantes com terapias-alvo, e um dia vão chamar a gente para falar como é que vocês faziam quimioterapia mesmo. Então, a gente está com um paciente aqui que precisa tomar químio. Eu acho que isso vai ser, no futuro, a gente vai fazer muito pouca químio e muita terapia dirigida, e cada vez mais a gente vê isso, né? Pacientes que há 10 anos atrás seguramente iam tomar químio, hoje não vão tomar químio de forma alguma, que a gente tem um monte de anticorpo, a gente tem um monte de imunoterapia, e essa aí é uma delas aí, só que é uma terapia em vivo, né? É diferente. Fio, por que esses pacientes recidivam? As causas de óbitos nos estudos. Primeiro, claro, né, toxicidade, né, o tratamento é tóxico, né, obviamente que nos primeiros dias esse é o principal problema, mas a recidiva, toda célula tumoral, ela tem diversos mecanismos de recidiva, né, de se perpetuar, né. Ela joga a quimioterapia para fora da célula, ela não deixa a quimioterapia entrar, ela tem mecanismos de passar invisível, então muitas vezes essas células, a gente percebe isso em muitas doenças, né? Você começa a tratar o paciente, ele seleciona clones que escapam aquele tratamento, e vem um clone que não aquele tratamento não atinge ele, e ele aparece. Isso é o que é a causa mais comum. Então, provavelmente, a gente vai seguir com pacientes que vão ter doenças que escapam ao tratamento. Isso é super comum. A célula, ela continua se modificando. São células que, principalmente doenças que têm um turnover celular, ou seja, a célula se multiplica muito rápido, em geral essas células, elas também vão se desenvolvendo. Então, se a gente não abafar
e tratar, provavelmente é o que a gente acontece no decorrer das doenças, né? Elas vão criando maneiras de escapar aos tratamentos. A gente pega, por exemplo, o ibrutinib, que é um anti-CD19, a gente dá ele para leucemia linfóide crônica, para linfoma do manto, o paciente fica tomando remédio por 5 anos, 6 anos, uma hora perde a resposta. Por quê? Provavelmente tem um clone mais resistente, e aí esse clone, que ele começa, ele estava ali pequenininho, ele não aparecia, só que você começa a tratar a doença, todos os outros somem, e a oportunidade dele aparecer, e aí tem o desenvolvimento, a recaída de doença, a refratariedade de doença. E há tratamento efetivo pós-falha de carticel? Hoje não tem um bom tratamento, tá? A maioria, você pode fazer um novo CAR-T, mas tem poucos casos selecionados que fizeram um novo CAR-T, porque tem outras modalidades de CAR-T, isso é tudo está em fase experimental, mas a maior parte desses pacientes não chega lá. A gente está falando de pacientes que já passaram por diversos tratamentos, muitos desses pacientes já fizeram transplante alogênico, então são tratamentos super frágeis, são pacientes super frágeis que vão para um tratamento agora em que a gente está aprendendo. Então, está aprendendo aqui no mundo inteiro. Claro, lá fora eles já têm uma experiência maior que a nossa, mas não tem hoje tratamentos específicos pós-recaída. Então, a maioria dos pacientes, quando eles recaem ou são refratários à doença, eles não resistem ao tratamento ou vão falecer em algum tempo. Muito bom, obrigado. Renato? Felipe, gostei muito da sua aula. Parabéns. Obrigado. Didática excelente. Por mim, você já está aprovado com nota 10, com louvor no seu doutorado. Parabéns. Vou gravar isso daí. Eu vou precisar dessas palavras lá na frente. É só me chamar para sua banca. A gente tem usado bloqueadores de interleucina 1 para pericardite recorrente, né? Vocês, assim, vendo diante de uma tempestade inflamatória, se não me engano, é canakinumab. Vocês usam esse tipo Não, de bloqueio? a gente não usa. Aí eu vou te contar um pouquinho. Na verdade, a gente vai publicar um artigo agora em Covid, que a gente fez uma painel de... seguramente deve estar saindo agora, já está na fase final de aprovação na revista, então deve ser publicado agora, de uma colega nossa, mas eu participei do projeto também, que na verdade, um painel de interleucinas, em que a gente faz, se não me engano, são 30 interleucinas, a gente fez acompanhamento de pacientes com Covid, esses pacientes foram do Oswaldo, internados em UTI. Então, o que a gente viu, e aí o Gomia pode me corrigir, mas o que a gente fez não foi analisar individualmente as interleucinas, a gente fez uma curva de interleucinas. Os pacientes que chegaram em UTI com Covid grave, vocês vão entender por que eu estou falando isso, mas eles chegaram em UTI em Covid grave, a gente fez a primeira dosagem de interleucina, e aí a cada 4 dias a gente redosava. Então, acompanhando se esse paciente foi para o tubo, se ele teve alta, se ele teve melhora clínica, se ele teve piora clínica. Alguns acabaram recebendo tocilizumab no meio do caminho. Então, a gente fez esse acompanhamento por 30 dias desses pacientes. Esse artigo vai ser publicado agora, os dados são muito interessantes. E aí, até respondendo, interleucina 1 não foi uma das interleucinas que a gente viu grande diferença nesse espectro de paciente. 6 sim, mas tiveram outras interleucinas que se mostraram bem importantes e que têm hoje já alguns medicamentos anti-interleucina que possam ter ação, então a gente discute isso no artigo. Estou falando isso porque o meu projeto de doutorado é exatamente isso, só que a gente vai fazer em modelo de transplante, justamente entender como acontece essa curva de interleucinas nesses pacientes pós-transplante, e aí o nosso modelo é transplante autólogo, entendendo que talvez esses pacientes tenham menos ativação de interleucinas, porque ele está recebendo a própria célula, mas ele vai ter um pouco, porque ele recebe quimioterapia, né, para transplante, e a gente vai acompanhar esses pacientes de transplante alogênico, idêntico, haploidêntico e transplante não aparentado durante a sua estada e fazer essa curva de interleucina. Talvez eu consiga te responder essa pergunta no futuro, mas a gente não tem
O que a gente, são muito poucos artigos mostrando isso, e assim, basicamente é isso, interleucina 15, interleucina 6, tem alguns projetos de pesquisa na escola que já tentaram mostrar, mas sempre assim, pontualmente, 2 ou 3 interleucinas. A gente vai fazer esse painel ampliado, justamente porque existe um kit específico que tem um painel muito grande, a gente entendeu que era mais fácil e provavelmente era mais, o trabalho sairia com mais substrato do que a gente montar um painel para nós. A gente está trazendo um kit especificamente para fazer isso, que já está aprovado por Luminex, enfim. Talvez eu consiga te responder isso, Renato, depois. Agora eu não sei te responder essa pergunta. Walid, posso só fazer um comentário para o Renato? Perdão, aqui. Claro. Renato, o canakinumab é o Ilaris, nome comercial da Novartis, que não veio para o Brasil num primeiro momento, e ele é usado normalmente em crianças que aparentemente vêm com doença inflamatória sistêmica. Então, ele tem muita hepatoesplenomegalia e febre, e aquele racha evanescente. Então, essas crianças de 6, 7 anos, é difícil demais esse diagnóstico, e você faz... O que acontece? Eu comentei com elas esse caso, é uma deficiência de GG4. Então, esses pacientes, essas crianças têm e morrem mesmo, porque você chega aos 100 miligramas de prednisona, e aquilo não sai daquilo, imunossupressor, e você não tem. Então, o Ilaris veio para corrigir isso, só com ação judicial. Nós estamos falando mensalmente de subcutânea, de uma injeção subcutânea, R$96 mil mês. Então, se você parar, volta a doença. Então, eu estou com todo mês carta de ação judicial, que o juiz, ok, porque mostrei para ele que salva a criança. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, o L1 não é o foco aqui, nesse primeiro momento, o L1 não está indicado ainda para isso. Desculpa, Walid. Não, de maneira nenhuma. Parabéns, Felipe, por sua apresentação. Isso é bastante provocativo. Isso mexe com nós clínicos de uma forma que nós não conseguimos entender. Se você pudesse falar um pouco do cosmos, não é para ser Deus. E seria como que a gente está diante de uma doença autoimune, onde o próprio tecido é reconhecido como um tecido estranho, né, com formação de autoanticorpos que acabam destruindo aquele tecido. Do nada, isso acontece. E nos tumores, né, eles não são reconhecidos como uma coisa estranha. Né? Aonde que está esse leque de entendimento na imunologia, né? Que eu acho que é aí que está o grande segredo desse entendimento. A segunda pergunta que eu queria te fazer, Felipe, é com relação ao CAR-T-cell. A célula T, para nós clínicos, é tudo igual, mas nós sabemos que não. Se fosse igual, não precisaria de mandar para a indústria para que eles fizessem o tratamento para enxertar no próprio paciente, né? Falar um pouco o que são essas diferenças que nós não conseguimos entender. Obrigado. Excelente pergunta. Acho que se eu souber responder a primeira, meu nome vai estar lá com Thomas de Nobel, porque realmente assim, as doenças autoimunes, você vê os pacientes pós-transplante recaídos com GVHD, com doença do enxerto. Então, às vezes o paciente está lá cheio de doença e está com, você vê que a célula dele é efetiva, mas não é efetiva contra aquela doença. E muitas vezes tem doença autoimune também pós-transplante. Você está naquele cenário, você não sabe se a doença... olha quando fica complexo. Muitas vezes a gente fica na dúvida se aquela célula que está causando aquilo é do doador ou se é a célula anterior do paciente. Então, ainda tem isso. Entendeu a dificuldade disso? Eu tive uma paciente agora, 30 anos pós primeiro transplante. Ela teve uma leucemia em 93, engravidou durante a leucemia, tratou, então é uma sobrevivente, né, naquele momento, fez um transplante em Curitiba na época, e bom, ficou teoricamente, a leucemia curada. Agora, um ano e meio atrás, uma leucemia. E aí, olha a dúvida que a gente tem. Parece assim, não, então é outra leucemia, é um caso novo. Mas aí a gente tem que levantar essas dúvidas que você, aí puxando um pouquinho da sua segunda pergunta. Essa leucemia é do meu
da célula que eu infundi no paciente, então da quimera do paciente, é do quimera do doador, ou essa leucemia é da célula dela antiga? É recaída de doença ou é uma leucemia nova? Mais 30 anos depois, pode ser recaída? Pode. A gente tem essas relapse, que são essas recaídas tardias, são mais raras, óbvio, mas elas podem acontecer. Então, quando a gente olha esse paciente, a gente tem uma série de dúvidas que vão justamente nisso. Eu estou falando de que doença? De que célula? Até para nós é extremamente difícil. Muitas vezes a gente não consegue entender. Então, a gente tem que fazer uma série de exames que não estão disponíveis no laboratório do dia a dia, para tentar identificar, entender melhor o que é, porque agora minha decisão é, essa paciente tratou, eu vou usar a mesma doadora de 30 anos atrás, eu vou buscar um doador diferente, eu vou pegar, será que ela escapou do GVL, essa célula? Será que essa célula veio do clone? E aí não faz sentido eu pegar o mesmo doador, porque senão eu vou estar fazendo um transplante autólogo na mesma paciente. Então é complexo para a gente também entender qual que é o melhor cenário. Essa paciente ela está com 71 anos hoje, a gente reinduziu ela com terapia-alvo e não com quimioterapia. Olha a mudança que tem. Então, uma leucemia aguda, eu pude colocá-la com resposta completa, só com um mecanismo hoje que não é quimioterapia, e isso é muito bom. E fiz uma ponte para um transplante, ela fez um transplante agora com o doador sendo filho. Então, tá bem, um ano pós-transplante de 71 anos. Você fala, poxa, 71 anos, há 20 anos atrás, se falasse que transplantou, era milagre. Hoje, a gente já consegue fazer com segurança, e olhando isso. Então, em relação ao tipo de linfócito, para nós também é desafiador. A gente, quando faz o transplante alogênico, a gente não sabe que tipo de linfócito exatamente, qual linfócito ter, se é o CD4, se é o CD8, quem que está tendo ação mais específica naquela doença, que é o GVHD, que é a doença do enxerto, ou está curando o paciente. Na hora que a gente separar isso, o que o CAR-T-cell faz? Então, pensa que antes eu infundia, esse linfócito T agia contra a doença, mas ele agia contra o paciente, eu não conseguia separar. Se eu conseguir separar a doença do enxerto, que mata o paciente muitas vezes, então a doença do enxerto, então ela não ataca mais os meus órgãos, mas eu mantenho o linfócito T, que é específico lá, atacando só a doença, é o sonho. Então, o que está sendo feito é o sonho. Na verdade, ao invés de eu fazer todo o processo celular, eu estou infundindo só uma célula. Só que eu expliquei ela como ela faz isso. Então, quando a gente olha o linfócito T, tem vários tipos de linfócito T, como tem o B. Tem o B, que é o Treg, que é a célula T regulatória, tem o B, que tem o T que é efetor, o B que é efetor. Então, assim, na prática clínica, a gente acaba não buscando isso de uma forma tão específica, mas seguramente essa é a virada do negócio. Na hora que você consegue dizer, olha, eu só quero essa célula que faça isso, ou eu preciso agora de uma célula T regulatória que baixa a intensidade do meu sistema imunológico. Como que eu faço isso? Será que eu tenho uma droga que induz isso, que pode favorecer? O corticoide pode fazer isso? Não sei. Então, na hora que a gente consegue ver esse balanço do sistema imune, células efetoras e células regulatórias, e atingir exatamente o que eu quero, é onde a gente provavelmente vai chegar na cura das doenças. E eu não acho que a gente está longe de algumas doenças que, se a gente olhar na década a gente falava de leucemia mieloide crônica, ou o paciente transplantava ou ele morria. Desde 2002, que quando chegou, o Glivec chegou um pouco antes, o imatinib, que ele age lá especificamente no cromossomo Filadélfia, desde que aconteceu a droga, eu me lembro quando chegou no Brasil, a gente estava assim, deve ser mais um, né? Os artigos eram muito bons. Não, ninguém transplanta mais isso lá fora, a gente transplantando os pacientes lá na escola. Não, tem que transplantar, é o que a gente tinha, curava os pacientes. Só que agora, eu transplantei o último paciente para LMC, em 10 anos eu transplantei 2 pacientes. Porque você não dá mais, não precisa mais, eu tenho terapia-alvo. E nada melhor do que você dar um tiro no lugar certo e resolver o problema sem ter tanta consequência. Então, acho sim que a gente... E cura, o que é cura? O que é cura? Né? Assim, é o desafio, né? Eu gosto de botar, às vezes, algumas coisas para a gente pensar. O que é cura? Se você falar em câncer, por que são 5 anos? É porque a chance de recair depois de 5 anos é muito pequena.
Mas se eu tenho um paciente que eu controlei a doença, definitivamente, tudo bem que ele está tomando um remédio todo dia. Eu estou curado? Provavelmente sim. Se esse paciente não vai morrer mais disso, ele vai viver 20 anos. Eu estou curado. Então, o conceito de cura, ele também é relativo, né? O que eu quero do meu paciente? Controlado. Controlado. Mas é isso, né? A gente, assim, para alguns pacientes, se você controla a doença por 3 anos e ele tem 95 anos, ele provavelmente não vai morrer mais da doença. Então, eu já curei o paciente. Então, assim, esse é o dado que acho que a gente tem que pensar também, olhar o paciente e falar o que eu quero desse paciente. E eu acabei indo além do que você me perguntou, desculpa. Felipe, deixa eu perguntar para você, que deve ser a curiosidade de muita gente aqui. A terapia celular, fora da hematologia, nós chegamos a conversar no telefone sobre isso, com outros tumores. Bom, a gente tem uma série de terapias celulares diferentes, tá? Então, por exemplo, tem uma colega que é a Lúcia, que é lá de Porto Alegre, ela tem um projeto que ela tem uma célula que é uma célula natural killer, ela tem lá, e ela usa essa célula para ela tem alguns projetos já publicados, ela tem esse clone que ela consegue, é uma célula que eu não preciso de muita compatibilidade, então só para entender o tamanho disso, a gente está num projeto de pesquisa com ela. Ela, na verdade, o que eu uso essa célula natural killer? Olha que incrível, né? Ela já conseguiu tratar alguns pacientes, mas com leucemia, com linfoma. Mas eu vi um paciente dela e ela me mostrou, acho que uns 3 pacientes com infecção fúngica invasiva que responderam à terapia com NK. E assim, ela tratou, na verdade, ela estava tentando tratar a doença, mas o que respondeu, antes de tudo, antes de você ter qualquer resposta da doença, o que respondeu foi a infecção fúngica. Ela tem um projeto de COVID que eu não consegui entrar para tratar paciente com célula NK para COVID. Então você está falando o seguinte, isso não é balela. A gente está falando que as terapias diferentes, quando se tiver uma terapia halogênica, a indústria quer uma terapia halogênica, ela não quer autóloga, né? Porque se ela fizer um clone lá e começar a produzir o clone, ela poder infundir em qualquer um, é o sonho que a indústria quer. Só que hoje os bancos de sangue de cordão viraram elefantes brancos, porque a gente quase não faz transplante de cordão e teve um investimento bilionário no mundo inteiro. Os caras estão doidos para transformar aquilo ali em medicamento, em terapia e usar aquilo para alguma coisa no mundo inteiro. Então, agora os trabalhos com tumores sólidos ainda são muito incipientes nesse meio. Talvez porque o tumor sólido ele esteja restrito, talvez porque ele tenha necrose, ele tem mecanismos de proteção mais vamos dizer assim, barreiras, barreiras, vamos dizer, como é que se diz, do próprio tumor, né? E se encapsula, se protege, vascularização, né? E aí isso provavelmente deve proteger o tumor, mas seguramente vai chegar e tem estudo, tem trabalho com próstata, com pâncreas, tem um trabalho com um monte de coisa, mas ainda são tudo trabalhos ainda fase 1, muito incipientes, mas eu não tenho dúvida que vai vir. A questão é, se é o CAR-T ou se é o CAR-NK, se são, por exemplo, agora a gente está com uma droga que a gente tem um trabalho que nós somos hoje o maior centro recrutador para linfoma, que é um biespecífico. Então, olha, maluquice, é uma droga, não é célula, é droga, só que ela tem 2 anticorpos na mesma droga. Então, poxa, então, então se eu tinha uma célula que era resistente, agora provavelmente ela não vai ser. Esses biespecíficos seguramente vão ocupar uma parte do mercado. Agora, esses tumores sólidos, qual que é a melhor célula para isso? Eu não sei dizer, mas em 10 anos, seguramente muitos desses tumores vão poder ser tratados com terapia celular. Então, assim, isso é a expectativa de todo mundo. E os oncologistas de tumor sólido também vão ter que aprender a lidar com isso, né? Como nós. Eles às vezes chamam a gente para fazer imunoglobulina timocítica. Pô, me ajuda aqui que eu quero fazer com um paciente que está com uma reação, uma hepatite medicamentosa aqui por droga autoimune. Então, assim, mas eles vão ter que aprender a lidar com isso também. Acho que é uma questão de tempo só.
Dr. Felipe Bachur, em nome da diretoria, em nome do Conselho Deliberativo, eu quero te dar parabéns pela didática e pelo assunto escolhido, porque é muito up-to-date. E eu queria só enfatizar um ponto convidativo para a sua pessoa, pelo fato de falar o árabe, que tive o prazer de conhecer. Aliás, já te conheci nos corredores de São Paulo, principalmente no 5º andar do anfiteatro. Tive o prazer de conhecer seu pai, bem-vindo. E eu quero que você fique firme conosco, você será um elemento enriquecedor como língua, como divulgador e a parte científica também. Shukran. Parabéns pela aula, parabéns pelo assunto, parabéns pelo filho. Ahla wa sahla. Obrigado. Eu tenho um comentário breve, porque em tumor sólido, em próstata, por exemplo, a população celular ela já é diversa desde o início. Não é um tipo celular só de adenocarcinoma que você tem. Tanto isso é verdade, quando você começa o tratamento tradicional clássico, que é o hormônio, a deprivação androgênica, de imediato ela responde, mas pouco tempo depois, as células que são independentes da necessidade de testosterona, elas se sobressaem e começam a disseminar. E a imunoterapia é um tema assim apaixonante, porque desde que eu era estudante, a gente sabia em oncologia que o tumor começa por um vacilo do sistema imune. O sistema imune vacila, aparece a célula neoplásica e ela se dissemina, porque célula defeituosa aparece desde que a gente nasce. O sistema imune vai lá e liquida com elas. Em urologia também, desculpa, eu vou só prolongar um segundinho, a gente faz imunoterapia há muito tempo, há 30 anos, injetando BCG em bexiga, por exemplo, né? Você estimula a imunidade do paciente e essa imunidade vai na bexiga e tem 70% de deficiência em liquidar a célula transicional cancerosa. Né? E hoje a gente usa pembrolizumab para bexiga e para rim. Né? A gente usa também. Para bexiga e rim. Quem tem PDL1 favorável, apesar Pembro é um medicamento extraordinário. extraordinário. Eu tenho vários pacientes com respostas muito, muito legais. E a gente realmente não fala em cura, a gente fala em remissão, porque eu tenho exemplos que eu sou urologista há 35 anos, já trato de próstata desde o início. E paciente que considerava curado 10 anos depois, que em próstata são 10 anos de acompanhamento, não 5, parece tumor 18 anos depois. É um tumor de novo? Não, lógico que não. Eu tirei a próstata dele, ele não tem mais. Parece um tumor novo. Mas não é novo, é aquela célula que foi escondida por muito tempo e de repente ela veio. E a imunoterapia, no meu ver, vai acabar com a minha carreira de cirurgião, porque... Não, tomara, eu torço por isso. A gente já desenvolve técnicas minimamente invasivas para minimizar o sofrimento dos nossos doentes. E é lógico que é um sonho você chegar e ter uma droga-alvo que comprometa só a célula indesejada e deixa as células saudáveis do nosso paciente com o mínimo de reação. E a gente sabe que tudo que vocês passam aí injetando esse tipo de tratamento e todo o cuidado que tem que ter para o paciente não morrer do tratamento. A gente já acabou com os ortopedistas já em prótese de todos os níveis, porque nós estamos bloqueando os condrócitos todos. Então, acabar com o urologista é mais 2 minutos também. Não precisa acabar só com a parte cirúrgica. Fazendo o seu comentário. E Mabruk, né? Aula excelente. Fazendo seu comentário rapidinho, endpoints de melanoma estão aparecendo para isso. Tá? Então, esse comentário de novos tumores, então, endpoints para melanoma, ok. Isso. Maravilha. Deixa eu fazer só um pedido, então, aí eu vou fazer pedido para a diretoria. Você sabe a dificuldade que eu tive de atender os pacientes lá no Sarra? Foi falar os termos órgão, explicar as coisas em árabe, técnicos, porque eu falo um árabe coloquial. E apesar de estar enferrujado, eu me viro. Mas na hora de falar o baço, o fígado, né? Tirando o coração, que a gente sabe falar porque a mãe árabe fala do coração dela o tempo todo. Agora, o resto a gente não sabe. Eu não sei falar pulmão, então eu tenho que falar em inglês. Às vezes o paciente não entendia. Mas tem software que você consegue fazer Então, isso. mas eu acho que vocês podiam trazer para a gente alguma coisa, algum material que
que pudesse ajudar a gente. Isso Vamos seria pedir muito para os legal. professores do Fique Slayman, né, para poder fazer isso. Vou aproveitar que eu estou com a palavra. O medicamento do teaser eu não vou esquecer nunca também, porque eu só essa percebi daí. agora. Na composição, para que ele é inativado, ele é... Esse Que tipo de vírus? é um lentivírus na maioria, mas a gente tem estudos, tem um colega aqui que é do INCA, meu amigo, inclusive, que tem um trabalho muito legal com prion, em que eles conseguem... O vírus serve para você colocar o anticorpo na célula. Sem o vírus, você não consegue acoplar o anticorpo. Então, ele que vai ajudar a incorporar. Então, a grande questão é como eu faço o controle viral. Quando essas técnicas in-house que estão sendo desenvolvidas aqui, e tem um equipamento que consegue fazer, que é um equipamento de coluna que a gente usa para tirar a célula T, que você consegue comprar 300 mil, 400 mil, não sei se é 300 mil dólares, eu acho que é isso, você conseguiria ter e produzir um carticel no seu laboratório. O problema é o vírus. Porque a gente tem uma regulação aqui extremamente exigente, mesmo com lentivírus. Esses prions, basicamente, que não é um prion exatamente, mas é uma molécula que parece um prion, eles conseguem fazer essa incorporação de forma mais fácil. Só que o medo qual que é o medo? De você não controlar isso. E a gente sabe da doença priônica, né? O que pode acontecer no futuro? Então, teve um caso que foi relatado de doença priônica pós-infusão 3 anos depois. Ninguém sabe se foi o acaso, se foi aconteceu. Então, a gente tem medo disso. Então, a regulação com vírus é qual a consequência de a gente incorporar um vírus naquela célula para fazer a incorporação? O que pode acontecer no futuro com aquele paciente? O que aquele vírus pode representar no paciente? Então, esse é o desafio eu, sinceramente, eu entendo que tem que ser muito bem regulado. Mas é ativo? Ele é injetado? Ele é ativo para fazer a injeção. Não Depois é não. Depois ele é inativado. Ele é inativo. Ele é ativo para fazer a introdução. Depois, só para fazer o acoplamento. Então, depois, em tese, ele não está lá. Mas quantos vírus ficam ali de forma, vamos dizer assim, qual que é o termo? Latentes no corpo por anos e anos e a gente não entende o que vai acontecer. Então, toda vez que você mexe com a célula, tem um risco muito grande, né, do que pode acontecer no futuro, né? Então, acho que, assim, tem que ter um olhar muito específico com isso, porque a indústria está faminta por vender coisas. Quantas drogas a gente não viu chegarem e saírem do mercado sem benefício nenhum? Se eu mostrar uma curva de transplante para vocês, de autólogo, vocês vão ver que em 90 a 97, muitos aqui devem lembrar, que fazia transplante autólogo para câncer de mama. E aí publicaram um artigo mostrando que tinha benefício em tratar câncer de mama com transplante autólogo. O mundo inteiro comprou, e até que conseguissem mostrar que não tinha efetividade alguma, você imagina que tem uma população... Se eu mostrar a curva para vocês, é impressionante, porque é uma corcunda de camelo que está ali no meio da curva, que era tudo paciente com câncer de mama que foi transplantado. Agora, isso a indústria está cheia disso. Então, a gente tem que realmente ser cuidadoso. Eu acho que usar vetor viral, a gente tem que ser realmente... O cuidado nosso, responsabilidade nossa médica é maior do que o convencional. Em tese, o vírus fica inativado depois. Mas as consequências de você fazer esse contato celular, a gente não sabe no futuro. Essa é a grande discussão, né? Fica lá inativo e em algum momento aquilo pode encalhar. Tanto é que a gente, muitas vezes, de rastreio, a gente tem que fazer PPD, quantiferon, algumas coisas assim, porque muitas vezes eu tenho uma publicação no Seminars de pacientes com transplante autólogo de uma esclerodermia, que começou a ter dor em quadril e sacroiliacas. Quando eu fui ver, mandei fazer um PET scan e biopsiei ali, tinha histoplasmose. Então, quando que você imaginar uma histoplasmose? Então, quando os americanos começaram a ideia de interleucina 1, 6, 13, 17, 23, 15 e TNF, aquilo criou-se um modelo. Pera um pouco. Como é que a gente trata isso? Tinha que vir para o Brasil para aprender.
Então, eles saíam, e muitos americanos começaram a ter isso. Tanto é que eles iam para Cancún, pegavam caverna com morcego e apresentavam histoplasmose. E a tuberculose, mesma coisa. E lá, como é que trata a tuberculose? Nunca viram isso. Então, eles tinham que vir para aprender a tratar isso. Então, essa história do vírus, ele fica lá, e essa história do vírus latente. Fica quietinho, em algum momento a gente tem que fazer profilaxia para tuberculose, porque muitas vezes você tem raio-x de tórax normal, com PPD ou quantiferon positivo, e você tem que tratar pelo menos 30 dias e 9 meses depois de mantendo isoniazida, até você, no segundo mês, você está autorizado a essas novas drogas. Perguntas? Minhas pupilinhas que estão na hematologia agora. Obrigado. Obrigado, Gumi. Como, né, não preciso nem de agradecer, né, a sua exposição. Eu que agradeço. Depois, no privado, eu vou te contar alguma experiência que eu tive há 40 anos atrás com imunoterapia, um senhor muito rico, fez com que eu fosse com ele até o Japão, tinha uma clínica, ele fazia imunoterapia, as vacinas do professor Kenichiro Hasumi. Não sei se já ouviu falar disso. Mas quero saber. E ele tinha, e na Universidade de Tóquio tinha uma vacina que chama Maruyama, que era o BCG. Depois eu fui lá, curioso, eu fiquei alguns dias lá, uns dias, algumas semanas. E foi interessante porque era exatamente a ideia dele, começou na década de 30, disso. Ele separava, centrifugava o sangue, disse que tinha alguns componentes ali, que ele gerava depois uma vacina contra. E depois me convidaram, porque eu tinha que fazer um relatório. Aí eu vi o negócio em japonês, falei, não, tem um fichário aqui, uma anamnese, em romano também, que eles falavam, né, em idioma ocidental. Fui ver em alemão, falei, muito obrigado. Aí que eu descobri que Krebs era câncer, né? O ciclo de Krebs é o ciclo do câncer, e por aí vai. Não, isso é história. Então, veja bem, o BCG, né, que Mariama aqui no Butantan, melanoma, tudo. Então, talvez o BCG tenha sido a minha curiosidade, que eu nunca entendi na época, e agora que você está me explicando, é como ela funcionava, como ela funciona, né? Quem foi que perguntou do PD1? Alguém que falou para ter ideia, assim, olha como o sistema imune é maluco, né? Paciente com linfoma de Hodgkin, refratário, não quimiosensível, é um cenário horrível, né? Um paciente jovem, às vezes ele sobrevive a vários tratamentos, não responde a nada. Agora, a gente usando o Pembro, por exemplo, a gente se ressensibiliza o paciente. Olha que maluquice. Eu dou Pembro, esse paciente atinge lá um grau de resposta, às vezes não é completo, dou químio e consigo fazer um transplante autólogo e curar o paciente. Olha que loucura. A célula cancerígena que era resistente à quimioterapia se tornou sensível. Então, assim, o tamanho quando a gente fala de imunoterapia, realmente é gigante, não é? Isso aqui é uma terapia única, celular, mas assim, já tem várias vertentes. Agora, imagina, é isso, é o BCG. O primeiro trabalho de CAR-T, eu não dei ênfase ali os primeiros trabalhos de CAR-T foram publicados em 1989, se não me falha a memória. Então, a gente está falando aí de 20 anos depois que as coisas andaram. Então, mas seguramente as coisas estão andando mais rápido agora. Né? E estão chegando mais rápido no leito do paciente, na cabeceira do paciente. Né? Então, acho que isso é lindo, essa história. Bem empírico, né? E eu lembro até que o pessoal falava que tumor sólido, viu? O trauma cirúrgico já desenvolvia uma resposta imunológica inespecífica, mas era de grande, além de você tirar os bilhões, né, de células e aquela parte toda. E, para finalizar, eu gostaria de falar para o urologista, meu amigo urologista, vou pedir desculpa para as senhoras, porque é uma área que
A urologia nunca vai terminar, porque é a especialidade médica mais completa que tem dentro da medicina. Ela cuida do paciente de cabo a rabo. Desculpado. Você pode, você pode. Pelo amor de Deus, adorei. Ele pode. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Natália. Atualmente, nós estamos no estágio de hematologia e nós temos muitos pacientes no pós-transplante de medula óssea com as complicações tardias e precoces. Desses pacientes que passaram pelo tratamento com CAR T-cell, como que é o acompanhamento após o tratamento? Excelente pergunta. Na verdade, assim, a fase inicial, eu posso até te encaminhar o consenso da SBTMO, já tem alguns que já estão prontos, o da BHH eles já fizeram, que é da Associação de Hematologia. Lá a gente colocou especificamente os cuidados mais imediatos. Do ponto de vista imediato, o paciente vai ficar internado, a gente definiu assim para o Brasil. Eu acho que sim, é o mais seguro. Vou te dizer por quê. O transplante de medula, quando começou lá em 89, 90, com o Dr. Pasquini, lá em Curitiba, começou no SUS. Então, assim, quem fazia transplante de medula era no SUS. Então, foi para o hospital privado depois. Esse tipo de terapia, ela vai começar no hospital privado. Então, a gente também tem que tirar o lado bom disso, que é você poder definir os serviços que tem mais, já tem serviços de qualidade e segurança que possam identificar melhor, acompanhar melhor esse processo. Dentro do hospital privado, a gente pode também, a gente está falando de uma terapia que vai custar 1,5 milhão, 2 milhões, eu não sei a quanto vai vir para o Brasil cada CAR-T, tá? Mas provavelmente para isso. Então, a gente tem que se cercar de todo o cuidado. Então, esse paciente ele tem que ficar internado hoje numa unidade de transplante com filtro EPA, pressão positiva, como se nós fôssemos fazer um transplante halogênico ou outro. Ele vai ficar esses primeiros 15, 30 dias internado. Ele precisa de um acompanhamento do hematologista, um infecto precisa acompanhar junto, precisa de um neurologista acompanhando, de um cardiologista e precisa da equipe de UTI também ciente desse processo. Aí, os cuidados vão vindo de acordo com a necessidade. No pós-alta, a gente tem que ver esse paciente 2 a 3 vezes por semana, tal qual acontece nos transplantes halogênicos, e vai dando liberdade com o passar do tempo. Algumas coisas são um pouco diferentes. Por exemplo, a ferritina é um fator que a gente sabe que a ferritina é uma proteína de fase inflamatória, né? Então, você vai ver o paciente, às vezes, com câncer com a ferritina estourada, não significa que ele tem acúmulo de ferro, né? Isso é muito comum em algumas situações inflamatórias, no COVID, a gente vê ferritina estourada, enfim. Mas a ferritina por exemplo, é um exame que a gente tem que fazer de rotina nesses pacientes, mas tem que fazer citomegalovírus, tem que fazer herpes 6, herpes 8, tem que acompanhar, eles podem fazer cistite hemorrágica também, lembrando que eles tomam ciclofosfamida, então a ciclofosfamida desencadeia cistite hemorrágica. Então, assim, esse status de imunossupressão também, vai ter que fazer BK vírus na urina, se esse paciente tiver cistite hemorrágica, que aí entra os urologistas nesse cenário com a gente, adenovírus. Um acompanhamento vai ser muito parecido com o que a gente faz no transplante, tá? Mas com alguma a gente vai precisar de mais gente, tá? Então, eu digo assim, hoje no transplante, a gente não faz transplante sem uma equipe de enfermagem, de farmácia, de fisioterapia, que seja muito boa. Se você consegue fazer, mas você vai sofrer. Eles são muito importantes nesse processo do transplante. Agora, no CAR-T, só que a gente chamava o cardio, até o infecto. A gente só chamava quando precisa, quando está no pânico. A gente não gosta de chamar. Mas a gente agora vai precisar chamar, porque ficou mais difícil. Então, a gente precisa do cardio do lado, precisa do neuro do lado, precisa do intensivista entender um pouco melhor isso. Então, esse cuidado vai ser mais intenso. Quando a gente tem as alterações, aí sim, né, tem a CRS, o ICANS, aí o acompanhamento é mais de perto ainda. Então, se você pegar a ICANS, o protocolo manda você refazer o teste neurológico a cada hora, a cada 2 horas, porque esse paciente afunda muito rápido. Então, você imagina, você vai ter que... Convence o intensivista, olha lá o Fares olhando para mim, que ele vai ter que ir no leito do paciente a cada 2 horas, perguntar
e fazer aquelas perguntinhas, mas vai ter que fazer. Então, a gente vai ter que entender como vai fazer isso, porque o paciente pode, de manhã, estar muito bem, e daqui a 2 horas ele está comatoso, ou ele pode estar indo para isso. E então, assim, esse cuidado vai ter que ser muito intensivo mesmo. Monitorização, ele pode ter realmente, o quadro clínico cardiológico pode se complicar muito, de forma muito rápida. Essa paciente que eu tive agora, ela teve uma CRS, uma icânse clássica, assim, mas não há idêntico, a gente sabe que existe, mas graças a Deus é rara, mas acontece. Assim, a piora clínica dela foi brutal, muito rápida. A gente acabou fazendo tocilizumab, acabou dando corticóide, fez monitoração. Os protocolos mandam a gente fazer o Keppra, né, que é anticonvulsivante. Mas se eu tivesse monitorização, eu não sei se tem algum neuro aqui, mas se eu tivesse monitorização do sistema nervoso central contínua, seguramente se eu tivesse eletroneuro contínua, talvez eu não precisasse dar Keppra, não precisasse adicionar um remédio. Então, onde eu estou? Estou num hospital muito bom, eu consigo colocar? Não, eu estou num hospital que não tem tanto recurso. Então, provavelmente eu vou precisar mais estar olhando isso mais de perto, vou ter que dar o remédio. O cuidado vai ser desafiador, mas esse é o momento de aprendizar, de aprender. Eu estou indo, provavelmente eu devo ir em janeiro, ficar um tempo, ainda não defini, ou devo ficar com uma colega que é a Ana Sureda, que é conhecida nossa, que é uma especialista em linfoma na Espanha, ou vou para Miami, que tem um colega nosso, que é o Alberto, que é chefe da Hemato lá. Eu devo ficar, eu e o Otávio, 15 dias fazendo um treinamento, porque apesar do que a gente estuda, a gente participa do consenso, mas a gente vai aprender na mão. Tal qual todos vocês, quando começarem a ver esses pacientes baterem no consultório. É o que eu estava falando com tu, agora no começo. Meu desafio, meu paciente está com GVHD ocular. Às vezes eu tenho dificuldade de saber para quem eu mando, porque se eu mando para um oftalmo que não vai se preocupar com o paciente vai bater lá e vai falar assim, pode tomar lágrima, pinga lágrima no olho e manda o paciente de volta. E a gente precisa de mais do que isso. A gente tem paciente que precisa fazer oclusão do duto lacrimal. A gente tem paciente que precisa pingar imunossupressor no olho. Então, é difícil quando a gente tem os pacientes do ponto de vista complexo, a gente precisa de especialistas que entendam do assunto. Só que aqui, você imagina, se o paciente transita no hospital, eu preciso de mais gente ainda sabendo disso. Não adianta ele bater na UTI e a enfermeira da UTI não entende nada, aí pronto, ela não sabe o que está acontecendo, ela mal vai informar o colega do que está acontecendo. Então, a gente precisa realmente preparar o serviço para isso. Por isso que eu acho que o lado bom de estar nos hospitais privados, apesar da medicina ter se desenvolvido nos hospitais públicos, esse momento que vem uma tecnologia dessa, é a gente poder se assegurar de quem está na gestão desses hospitais, falar assim, olha, eu exijo que seja assim, porque vai vir um tratamento de R$2 milhões, de R$1,5 milhão, e meu paciente não pode ficar no gap porque alguém resolveu que não vai fazer uma avaliação neurológica a cada 2 horas. Ou porque eu não tenho um exame simples que provavelmente eu deveria ter ali na beira do leito, entendeu? Então, acho que é isso. Não sei se respondi a sua pergunta, é difícil. Mas eu te mando o consenso, mando para vocês os consensos, eles estão disponíveis nos sites, mas mando com o maior prazer, você dá uma olhada. Eu acho que é importante, um momento bom para estudar, tá? Esse é desafiador. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Antes de você encerrar, já sei que você, né, já vai encerrar. Isso não tem fim, né? Eu vou falar mais alguma coisa. É gostoso de ouvir você e aprender com você, Felipe. Mas eu gostaria de acusar a presença do nosso parceiro, Maktub, que está aqui. Eles bancam alguma coisa dos nossos projetos, né, fazendo uma doação mensal. Eles fizeram hoje a doação da nossa sobremesa, né, que estão aí, tá? Muito obrigado, Victor, Diego, né? Diego. Então, de coração, né, vocês são sensíveis, né, e estamos juntos, né? E se nós precisarmos de plano de saúde, de um estudo da família em relação ao plano de saúde, vamos dar preferência para quem apoia a gente, que é a Maktub, que está lá no nosso website, tá bom? Gombia. Eles vão ter trabalho, né? Porque agora com esse seguro isso nós nem pensamos nessa história, né? Porque nós estamos falando em tratamento de 2 milhões aqui. Como esses seguros de saúde vão encarar isso?
Essa pergunta, esse take home message. Vai ser difícil, né? A gente está falando muito difícil. Eu tenho certeza que, como hoje, qualquer tratamento de câncer, se a gente fala do ibrutinib ou acalabrutinib, que são medicamentos que já estão aí disponíveis, são 40 mil reais, 35 mil, 40 mil reais por mês para o paciente usar forever, né? Vai tomar até a doença progredir. Aí você pega 5, 6 anos, poxa, é desafiador para quem está cuidando do sistema de saúde. Como eu vou lidar com isso? E você fazer quimioterapia nesse paciente também não é bom para a seguradora, porque ele vai ter um monte de problemas de saúde, internação, câncer secundário, uma série de problemas que podem ter futuros, né? Cardiopatia. Então, como a gente vai fazer essa conta não é fácil. Seguramente não é fácil. E entender como que a regulação vai ver isso, né? Eu acho que nesse primeiro momento é só um palpite. Tem gente que está falando, assim, estou falando em nome das sociedades que eu frequento. Tem gente que acha que o seguradora vai ter que bancar. Eu acho que não vai acontecer nesse primeiro momento. Eu acho que ela vai demorar, vai ter um delay aí de 2 ou 3 anos, mas em algum momento vai vir, né? Seguramente vai vir. Eu acho que a nossa responsabilidade é como eleger os pacientes. Olha o quão é difícil, porque todo mundo que tem um paciente vai querer colocar o seu paciente. Mas, ou o seu paciente, o próprio paciente, fala, eu quero isso para mim. Então, para você ir para os Estados Unidos fazer, você tem que deixar já um cheque de $500 mil para começar, quando você vai. Então, poxa, tá bom, eu tenho dinheiro, quero gastar, eu vou fazer meu tratamento. Ok, agora, aqui no Brasil não acontece assim. Aqui no Brasil, eu tenho dinheiro, eu judicializo. É assim que funciona aqui, né? Infelizmente ou felizmente, o mecanismo é esse. Então, assim, eu acho que vai ser bem desafiador, sim, como é que o sistema vai ter. Inicialmente vão ser poucos pacientes elegíveis, seguramente a maioria não vai chegar no tratamento, vão ficar pelo meio do caminho, mas como vai ser isso, realmente vai ser difícil para a gente entender esse processo. Mas, como tudo, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Seguramente vai ter uma parte aí, se é plano parcial, pagamento parcial, né? Esses planos hoje que você contribui com uma parte do tratamento, como vai ser, não sei, mas seguramente alguma conta vai ter que fechar. Senão você arrebenta todo o processo, né? Todo mundo que está ali também buscando seu tratamento acaba perdendo com isso. Muito complexo, porque nós podemos arrebentar com o SUS num momento desse, né? Então, isso é para a gente ficar e pensar nisso, porque realmente a gente pode arrebentar com isso. E elas brincam comigo no meu ambulatório de autoimune que eu criei lá. Não tem jeito de você prescrever um medicamento barato? Falei, não. Tá difícil, né? Ultimamente. E uma das questões minhas aqui era essa. Quais são os pacientes elegíveis a receber o CART? Era essa. Então, e assim, e mais uma coisa, né? O que faltou de medicamento barato para a gente nesses últimos anos, talvez não tenha chegado tanto para vocês, mas drogas que a gente usa corriqueiramente no dia a dia, mas que são baratas. O melfalano, que é uma droga, um quimioterápico super antigo que a gente usa para tratamento de mieloma, para fazer o transplante, faltou. Está faltando um monte de droga aqui, mas que era preço de banana dentro do processo. E começa a faltar, né? Agora, a droga cara, ela vem. Essa aí dificilmente falta. Agora, as baratas, elas... né? A gente está tendo um monte de falta aí. E não é que o Brasil, não é que é o governo, sem culpados. Às vezes falta... A indústria não se interessa mais pelo medicamento. A indústria fala, eu não quero mais fabricar, ela avisa, e aí falta no mundo inteiro. Comentei isso do tocilizumab com a Rocha. Eles sumiram. E aí, o que acontece é os biosimilares, vindo com um custo menor para o governo, nada contra, porque são drogas, essas drogas muito interessantes, estão fazendo o mesmo efeito, só que com custo mais barato. Então, onde a AbbVie, onde a Roche, onde quem perdeu a patente quer entrar nesse mercado? Não quer mais. Não quer mais. Então, a droga fica jogada. Então, dizer que o nosso SUS é ruim? Talvez não. Você vai para nossas áreas lá dos Estados Unidos, Israel, qualquer coisa, vê se você pega isso você compra, você tem que obrigatoriamente comprar essas drogas. Então, realmente, agora o processo administrativo é uma coisa que talvez caia, mas essa conta para o SUS vai ficar pesada.
Não vai fechar essa conta. Essa conta não fecha. Mais alguma pergunta? Fio, quero agradecer a sua Obrigado. presença. Aula espetacular. Acho que as discussões maravilhosas Obrigado. de imunoterapia, eu acho que é o futuro. E realmente tudo é um aprendizado e acho que a gente vai aprender cada vez mais. Não, eu aprendi um monte aqui também, viu? Obrigado pelo BCG, pelas coisas. Vou até ler mais a respeito, porque isso é o que é desafiador. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui. Realmente, eu cresci numa família árabe e tenho muito orgulho de fazer parte dessa sociedade. E vocês fizeram, alguns aqui com alguns anos na minha frente, vocês cursaram uma trajetória na medicina muito bonita. E eu quero também manter esse orgulho que vocês deixaram aí para nós aí que são um pouquinho mais jovens. Tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado a todos aí pela participação.